Boa tarde a todos. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre tecnologias inovadoras para o reaproveitamento de resíduos agroindustriais. Bom, eu me chamo Kátia Andrade, eu sou engenheira de alimentos com mestrado e doutorado também nessa área. Antes de falar de reaproveitamento de resíduos, vamos entender um pouquinho como que se dá essa geração de resíduos, né? Na verdade, isso aqui é só uma introdução para a gente contextualizar até chegar na parte dos resíduos agroindustriais, que é o foco da nossa conversa de hoje, né? Então, para falar um pouquinho disso, a gente vai falar de economia linear. Vocês já ouviram falar de economia linear? A economia linear, ela é baseada no que? É o modelo que a gente conhece há muito mais tempo, né? Você tem uma fonte de recursos, você usa essa fonte, você produz um produto, você usa e descarta. Certo? Esse modo de economia, ele foi muito válido, ele teve muitos aspectos positivos, porém teve também muitas consequências, seja em âmbitos ambientais, sociais e econômicos. Dentre os pontos positivos, a gente pode salientar que foi super importante para o crescimento de economias extrativistas. Então, você vai lá, usa matéria-prima, produz, consome e pronto, tá? Feito o seu produto. Isso permitiu o quê? Realização, construção de produtos mais baratos. Se você tem produtos mais baratos, você favorece o consumo, aumenta o consumo. E por ter produtos mais baratos também, eles acabam se tornando mais acessíveis para o consumidor. Por outro lado, esse tipo de economia, ele traz consequências ambientais. Por quê? Pode, com o passar do tempo, com essa utilização desenfreada dos recursos naturais, causar mudanças climáticas, favorecer a degradação do solo, uma vez que você está só retirando do meio ambiente, retirando e não nutrindo de volta ou não restabelecendo aquele ambiente do qual você tirou a sua fonte para a produção de um determinado produto, né? Acarreta também perda de biodiversidade, além dos desastres naturais, obviamente. Além disso, a gente pode ter consequências sociais associadas a essas consequências ambientais também. Aumento de desigualdade social, exploração de trabalhadores, perda de subsistência, migração de muitas pessoas da área rural para as áreas das cidades e perda de emprego também. Associado a isso, obviamente, a gente tem aspectos de perdas econômicas. Por quê? O sistema de economia linear, ele é baseado no quê? Na ideia de que os recursos que a gente tem, eles são infinitos. O que a gente sabe que não é verdade, né? Os recursos, eles acabam, os recursos oriundos da natureza, eles, em algum momento, eventualmente, eles vão acabar. Ou vão se tornar indisponíveis em determinadas épocas do ano, por exemplo. E essa instabilidade acaba influenciando preços, porque influencia na disponibilidade desses recursos, né? Se a gente não tem, na verdade, uma estabilidade de preços e disponibilidade, isso pode acarretar perdas econômicas decorrentes da escassez desses produtos no mercado. O que a gente pode fazer, então, para contornar isso? Não é assim tão fácil, né? Nossa, economia linear não está mais funcionando, vamos só trocar. Dá para trocar? Óbvio, mas é um processo, né? Um processo que envolve muitos aspectos. Para vocês terem uma ideia, essa é uma informação da FAO de 2016, ok? Então, a FAO estima que a produção mundial de resíduos agroindustriais atinge 1,3 bilhão de toneladas por ano, ou seja, o equivalente a 1/3 dos alimentos que seriam potencialmente destinados à alimentação humana, eles são desperdiçados. Isso é uma projeção para os próximos anos, que foi feita em 2016. O que a gente pode fazer, então, para contornar esse problema? Resíduos, ele vai existir em maior ou menor quantidade. O que a gente quer que exista em menor quantidade, obviamente. O que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, uma nova onda que tem se estabelecido em diferentes comunidades e governos seria o que a gente tem chamado de economia circular. A economia circular, ela se diferencia da economia linear no sentido de que, na economia linear, a gente tem o quê? A gente vai lá, pega a sua fonte, faz o produto, consome e joga fora. A economia circular, ela tem a ideia de que a gente sim vai partir de uma matéria-prima, mas todo o processo de desenvolvimento, seja do processo em si quanto do produto, ele vai ser pensado com a ideia de minimizar ao máximo a criação de um resíduo, o surgimento de um resíduo no final da utilização desse serviço ou desse produto. Ou seja,
Então, a gente tem a etapa de design, por exemplo. Quando a gente vai pensar no design, não só no design de um produto, como que eu vou usar esse produto, como que ele vai ser entregue para o consumidor, mas que processo que eu vou utilizar para fazer esse produto, de forma que isso seja mais sustentável, que eu não tenha tantos resíduos gerados no processo, que eu vá produzir um produto que ele seja durável. Eu vou produzir uma geladeira que ela vai durar 20 anos, e não uma geladeira que daqui 2, 3 anos ela vai ter que ser trocada e que eu não vou conseguir aproveitar nem ao menos as peças dessa geladeira, por exemplo. Entendeu? Então, a economia circular, ela se baseia nisso. Repensar design de processos e produtos de forma a minimizar qualquer tipo de resíduo ou de materiais não aproveitáveis. Isso envolve produção, processos de remanufaturamento quando possível, a distribuição, consumo. Após o consumo, as embalagens que sobraram, por exemplo, elas conseguem ser reparadas? Elas conseguem ser reutilizadas? De que forma que isso vai voltar? A minha empresa oferece um sistema de logística reversa? Por exemplo, se a gente tomar como exemplo os sucos naturais ou sucos, enfim, néctar ou qualquer coisa do tipo, que vem em embalagens de vidro. Todo mundo já viu no mercado isso, né? E normalmente essas embalagens, elas são mais caras, é um produto com maior valor agregado, principalmente associado à embalagem. Você olha, nossa, é um suco que vem numa embalagem de vidro, ele parece ter uma ótima qualidade, vou levar esse suco aqui. Mesmo que ele seja mais caro do que um outro produto que venha numa outra embalagem. Só que acontece, a reciclagem do vidro ela é muito difícil e muitas das empresas elas não oferecem esse sistema de logística reversa, ou seja, você pode devolver para a indústria e a indústria que vai reprocessar essa embalagem, vai dar um fim correto, um fim adequado para essa embalagem. Isso acaba se tornando um problema ambiental, por quê? Se não existe essa logística reversa, né? A garrafa ela vai voltar, ela vai ser descartada, na verdade, como um resíduo. E se ela, ocasionalmente, ela não sofrer um processo de reciclagem, ela vai se tornar um resíduo ali que não vai ter muita finalidade, vai acabar poluindo o meio ambiente ou coisas do tipo, certo? Então, a abordagem da economia circular, ela tem como objetivo reter o máximo de valor possível dos recursos, aproveitar o máximo possível, criar produtos, peças e materiais que tenham uma longa vida útil, que possam ser reutilizados, recondicionados, remanufaturados ou ainda reciclados, ok? E onde é que a gente entra nessa história, né? Nós como engenheiros de alimentos ou na área de alimentos? A gente entra na parte de resíduos, porque mesmo que a gente tenha todo esse processo, pensando desde o início do processo, do produto, as situações que a gente minimize ao máximo a geração de resíduos ao final desse processo de utilização, de descarte e tudo mais, eventualmente vai ter alguma coisa que vai ser descartada. E o que a gente pode fazer nesse caso? Bom, existem resíduos, materiais que podem ser tratados por ciclos biológicos ou por ciclos técnicos. O que seria esse ciclo biológico, esse ciclo técnico? O ciclo biológico, desculpa, ele vai ser aquele material, normalmente de origem, por exemplo, de origem agroindustrial, vamos pensar assim, que ele vai ser, como eu posso dizer, reparado pela natureza, por processos naturais que vão regenerar esses materiais. Eles vão ser integrados à natureza, vão ser utilizados como nutrientes para o solo. Esses nutrientes do solo vão alimentar plantas, que por sua vez vão alimentar animais, e esses animais eventualmente vão ser processados pela indústria, ok? Os ciclos técnicos, eles normalmente estão associados a serviços e não exatamente a produto. E quando a gente fala de serviço, está associado, por exemplo, a carros, a eletrodomésticos. Por que isso é um serviço e não um produto? Porque a gente foca no que esse produto, essa geladeira ou esse carro oferece para o consumidor. Ele oferece um conforto, ele oferece um meio de transporte, ele oferece um entretenimento no caso da televisão, por exemplo. Então, esses ciclos técnicos é o que acontece. A gente vai reutilizar, reparar peças desses equipamentos e fazer com que elas sejam nutrientes técnicos. Por que nutrientes técnicos? Assim como materiais biológicos, eles servem de nutrientes para o solo, por exemplo, nutrientes biológicos que vão nutrir o solo, alimentar plantas, que por sua vez vão alimentar animais e assim por diante. Essas peças de equipamentos já utilizados, elas vão ser utilizadas em outros equipamentos para formar
novos produtos que vão oferecer novos serviços, ou seja, novas geladeiras, novos carros, novos televisores. Só que para que esse ciclo técnico seja possível, que eu consiga reaproveitar essas peças, consiga colocá-las de novo na indústria, em outros equipamentos, a gente tem que pensar lá no início do primeiro produto em utilizar materiais que permitam essa reutilização. Eu não posso usar um material que, quando ao final da vida útil do meu produto, ele não sirva mais para nada, ok? Então, ele não seria aproveitado nesse ciclo técnico. E uma outra forma seria, claro, utilizar esses resíduos como recursos para outras indústrias. E aí que a gente entra na parte dos reaproveitamentos de resíduos, no caso que a gente está falando aqui hoje, resíduos agroindustriais. A ideia, então, seria desenvolver tecnologias que transformam resíduos em novas matérias-primas, tão valiosas quanto as matérias-primas originais, ou seja, a gente não vai estar perdendo valor agregado, muitas vezes a gente vai estar agregando valor a esses materiais que são recuperados de resíduos. A ideia, então, é fazer o aproveitamento desses resíduos agroindustriais. Quando a gente tem um resíduo agroindustrial, a ideia é que a gente foca no resíduo agroindustrial, mas claro que todas as indústrias têm a sua parcela de resíduo gerado, né? A gente não vai falar de todos aqui, porque não é essa a proposta. Quando a gente tem resíduos agroindustriais, a gente pode ter o quê? O descarte inadequado, e daí a gente já viu que isso acarreta problemas ambientais, sociais, problemas econômicos, e não é o que a gente deseja. Mas a gente pode ter uma parte de valorização desses resíduos agroindustriais. Seria o quê? Utilizá-los como fonte alternativa de compostos ativos, compostos de interesse para a indústria de alimentos, para a indústria farmacêutica, para a indústria de comércio. A gente consegue fazer essa valorização com todos os resíduos agroindustriais? Não sei, não seria correto a gente dizer que isso é possível com todos os resíduos, porque, claro, depende de cada resíduo, depende do que a gente consegue aproveitar desse material, mas sim, é uma fonte alternativa muito valiosa e que vale muito a pena ser estudada e explorada. Aqui eu vou destacar alguns componentes principais, que é o que eu venho estudando nos últimos anos, que seria a recuperação de compostos antioxidantes, compostos antimicrobianos, compostos fenólicos a partir desses resíduos agroindustriais. Seja bagaço de frutas, resíduos de processamento de sucos, de doces, certo? Então, como que a gente vai fazer esse reaproveitamento? Uma das formas de recuperar esses compostos ativos, esses princípios ativos que podem ser utilizados em vários outros setores, seria por métodos de extração. Métodos modernos de extração. Por que eu falo métodos modernos? Porque eu vou explicar para vocês um pouquinho depois que essa nossa recuperação ela também tem que ser dentro do conceito de geração mínima de resíduos, certo? Então, quando a gente vai nessa parte de métodos modernos de extração, claro que a gente vai ter uma etapa para recuperar esses compostos dos resíduos agroindustriais, a gente vai identificar os compostos que a gente precisa, purificar e daí, na sequência, pensar qual seria a aplicação mais adequada para o tipo de composto que a gente obteve a partir do resíduo agroindustrial, certo? Então, falando dos métodos de extração, como eu falei anteriormente, a gente teria os métodos tradicionais e os métodos modernos. Dentro dos métodos tradicionais de extração, a gente pode citar o método de extração em Soxhlet, método de maceração, hidrodestilação, que são métodos clássicos de extração, né? Qual que é o problema deles? Na verdade, eles não têm exatamente um problema, eles são ainda utilizados principalmente dentro da pesquisa, né? O que acontece? São métodos lentos, muito demorados, gasto de energia elevado, muitas vezes empregam solventes que não são solventes GRAS ou solventes verdes, ou seja, não são considerados solventes seguros para uma posterior utilização em humanos, seja na área farmacêutica ou área de alimentos ou cosméticos, ok? E ainda tem associado a esses métodos uma etapa extremamente importante que seria de remoção desse solvente do meu produto. Porque eu não posso ter um produto ao final que ele vai ter traços de hexano, por exemplo, e eu querer aplicar esse produto num alimento, fica inviável, certo? E até vai contra o que a gente estava falando ali de ter um reaproveitamento maior. Porque se eu faço uma extração com hexano, ao final da minha extração eu vou ter um resíduo, certo? E esse meu resíduo ele vai ter traços de solvente também. E o que eu vou fazer com isso? Acaba se tornando também, a gente tirou um problema, mas acabou criando outro.
Então, em contrapartida, a gente tem os métodos mais modernos de extração, que nos permite utilização de solventes mais verdes, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que seria isso, e minimizar o máximo os resíduos possíveis. Dentro dessas tecnologias modernas, desses métodos modernos, a gente pode enfatizar extração assistida por ultrassom, extração assistida por micro-ondas, extração com líquido pressurizado, extração com água subcrítica, que é ali uma categoria da extração com líquido pressurizado, né? E a extração com fluido supercrítico. Todas essas técnicas, elas se encaixam dentro do que a gente chama de Green Technology, ou tecnologias verdes. Por que tecnologias verdes? Não está associado só com o uso do solvente que a gente emprega. Porque, por exemplo, eu poderia fazer uma extração com líquido pressurizado utilizando um solvente tóxico. Eu teria uma extração, eu teria um extrato, desculpa, só que eu estaria utilizando um solvente tóxico que me geraria um resíduo tóxico, ali a mistura da minha matriz, com o restinho de solvente que foi empregado. Então, isso não seria viável, isso não seria uma Green Technology. Por outro lado, esses tipos de extração, eles nos permitem fazer combinações de processos e nos permitem utilizar solventes verdes, como água ou etanol, por exemplo, que são apropriados para utilização em produtos que podem ser utilizados para pessoas, seja para alimentação, ou para cosméticos, ou para produtos farmacêuticos. Dentro desse contexto ainda, a gente pode citar, e daí hoje eu vou realmente só citar, não vou entrar nesse contexto de biorefinaria, que seria o quê? A combinação de processos de forma a ter o máximo aproveitamento possível a partir de uma mesma matéria-prima. Por exemplo, eu poderia extrair uma fração lipídica de uma matéria-prima, que já é um resíduo, por exemplo, torta de noz pecan. Então, eu extraí o óleo da noz pecan e me sobrou aquela torta. Só que essa torta ainda tem uma quantidade enorme de óleo. Então, eu vou retirar o óleo dessa torta de noz pecan por extração com fluido supercrítico. Depois eu vou explicar um pouquinho por que eu escolheria essa técnica. E, após essa primeira etapa, eu teria ainda uma outra torta sem a fração lipídica, que foi removida pela extração com fluido supercrítico, e eu poderia fazer ainda um outro processo combinado à extração com fluido supercrítico. Uma extração com líquido pressurizado utilizando etanol, por exemplo. Para quê? Para retirar os compostos que ainda ficaram naquela matriz que não foram extraídos pelo CO2. Com essa combinação de processos visando um aproveitamento máximo da minha matriz, ela está associada aí ao conceito de biorefinaria. Certo? Quais, então, as principais vantagens, os principais benefícios associados a essas técnicas modernas de extração? Primeiramente, tempo reduzido de processo. Se a gente compara, por exemplo, uma extração em Soxhlet, em média, se você segue a metodologia ali certinho, é de 6 a 8 horas de extração. 6 a 8 horas de extração que o seu extrato está ali em alta temperatura, ele está, às vezes, exposto à luz, você está gastando energia, você usa um volume de solvente muito alto. Então, nessas técnicas modernas, a gente tem reduzido o tempo de processo. Por exemplo, na técnica de extração assistida por micro-ondas, você pode ter extrações de 10 minutos, que é um tempo muito reduzido. O equipamento de micro-ondas é um equipamento muito mais caro do que Soxhlet, com certeza. Mas no longo prazo, isso se paga, essa diferença, né? Os benefícios que você tem na utilização do micro-ondas, eles são muito maiores do que o que você tem na utilização em Soxhlet, seja em termos de qualidade do seu extrato, do seu produto obtido, quanto em termos de gasto energético e tudo mais. Ok? Além disso, essas técnicas eles permitem reduzir o volume de solvente no seu processo de extração. Isso não só porque o tempo de extração também é reduzido, mas porque os volumes dos extratores eles também são menores. E eles permitem, mesmo com o tempo e volume reduzido de solvente, obter materiais tão valiosos quanto que vocês ou mais valiosos, na verdade, do que os que você obteria por métodos tradicionais. Se eu tenho um reduzido tempo de processo, um reduzido volume de solvente, obviamente eu vou ter menos gasto energético e menos custo final do produto também. Posso ainda aumentar muito a seletividade do meu processo, alterando condições de pressão, condições de temperatura, solvente que eu estou empregando. Todos esses fatores vão agregar valor ao meu produto, e lembrando que esse produto ele foi originário de um resíduo agroindustrial, e
tem-se a possibilidade de usar os solventes verdes que eu falei anteriormente, como etanol, água ou mistura dos dois. Essas técnicas, a gente está falando aqui especificamente para resíduos agroindustriais, né? Mas elas são válidas, obviamente, para qualquer outro tipo de matéria-prima, certo? Dentro das técnicas que a gente citou, ali está tapando um pouquinho o slide, mas nas técnicas de ultrassom e micro-ondas, por exemplo, a gente tem uma alta energia associada a esse sistema. O que acontece? Tanto no micro-ondas, tanto no ultrassom quanto no micro-ondas, a gente tem um aumento da agitação das moléculas do meio que a gente está, seja ali eu tenho uma matéria-prima em pó, ou tenho uma matéria-prima granulada, que está em contato com um determinado solvente, e esse sistema ali em contato com as ondas ultrassônicas forma-se um sistema de cavitação. Essa cavitação gerada pelo ultrassom, ela gera pequenas bolhas dentro do meu sistema ali, que envolve o solvente e a matriz que está sendo extraída. Essas bolhas, elas implodem, causando pequenos pontos de pressão dentro do sistema. Essa pressão gerada ali dentro, ela faz com que a parede da minha matriz, seja ela vegetal ou animal, ela se rompa. E quando essa parede da minha matriz se rompe, ela libera o soluto que está ali dentro, favorecendo a extração, certo? E efeito semelhante de aumento de energia interna acontece no micro-ondas, eu vou falar um pouquinho mais para frente também, ok? No caso da extração com líquido pressurizado e da extração com água supercrítica, o que acontece é que a gente tem sistemas com líquidos a alta temperatura e alta pressão. Quando a gente fala de extração com líquido pressurizado, que seria o PLE, não necessariamente a gente precisa ter alta temperatura, tá? A gente pode trabalhar ali com temperatura de 30 a 200 graus, em geral, segundo o que diz a literatura. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que a gente tem sempre alta pressão. Por que eu tenho alta pressão? Porque se esses líquidos eles estão em alta temperatura, eles tendem a vaporizar. E se vaporiza, não é tão interessante para o nosso processo de extração. Então, normalmente, eles são mantidos a alta pressão para mantê-los realmente no estado líquido e utilizando temperaturas maiores. A gente já vai ver ali na sequência por que é interessante utilizar altas temperaturas. E a gente tem a diferença ali entre o PLE e a extração com água subcrítica, está nas condições de pressão e temperatura. Então, no caso da água subcrítica, essas condições de pressão e temperatura são mais próximas das temperaturas críticas da água. E nessa região, a água ela sofre alterações em suas propriedades físicas que favorecem o processo de extração, aumentam seu poder de solvatação e de penetração na matriz que vai ser extraída. Certo? Ainda dentro dessas técnicas modernas, a gente pode destacar a extração com fluido supercrítico. O que é um fluido supercrítico? É um fluido que está a uma temperatura e uma pressão acima das suas condições críticas. E o que isso implica? Bom, um fluido nesse estado, ele vai ter propriedades tanto de líquidos quanto de gases que são benéficas para o processo de extração. A gente vai ver agora na sequência, certo? Eu falei para vocês antes sobre alguns parâmetros específicos de alguns tipos de técnicas que a gente mencionou anteriormente. Dentro desses parâmetros de extração, por exemplo, no PLE e no micro-ondas, a gente tem-se usualmente emprego de altas temperaturas. Por que é interessante eu colocar alta temperatura no meu sistema de extração? O aumento da temperatura, ele provoca um aumento da agitação das moléculas no meu sistema. Esse aumento de agitação das moléculas, ele aumenta o processo de transferência de massa e de energia. Transferência de massa é tudo que a gente quer, né? A gente quer que o soluto que está dentro da nossa matriz, ele seja extraído. Esse processo de extração nada mais é do que um processo de transferência de massa, seja ele ocorrendo por convecção, por difusão ou por ambos os fenômenos de transferência, certo? Se a gente tem esse aumento da temperatura, a gente aumenta normalmente taxas de difusão, aumenta o poder de solvatação do meu solvente, ele consegue ter a sua viscosidade e tensão superficial reduzida, que favorece a penetração desse solvente na matriz vegetal e, consequentemente, solubilização dos solutos de interesse, certo? No caso de altas pressões, que também são empregadas tanto no PLE, quanto na água subcrítica, quanto na extração no fluido supercrítico, as altas pressões, elas também tendem a aumentar taxas de difusão de massa. Porém, nos métodos de extração com líquido pressurizado,
e água subcrítica, a alta pressão, na verdade, ela é mantida principalmente para manter o líquido no estado líquido, para manter o solvente no estado líquido, e não exerce um efeito significativo nas propriedades do fluido. Nessas duas técnicas que eu mencionei, a temperatura é o fator determinante para favorecer ou não o processo de extração. E aí a gente chega então nas condições críticas de pressão e temperatura, que é o que a gente observa na extração com fluido supercrítico. Então, nesse caso, a gente vai ter um fluido que ele não é caracterizado nem como unicamente um líquido e nem como unicamente um gás, que vai ter propriedades intermediárias desses dois estados, propriedades intermediárias de líquidos e gases. Ou seja, ele vai ter uma alta densidade e um alto poder de solvatação, que é associado a líquidos, enquanto vai apresentar alta difusividade, mas baixa viscosidade, que é uma característica de gases. Essas características, elas facilitam também o transporte de massa, ou seja, vai favorecer a recuperação do soluto que está preso na minha matriz, e é possível ainda, dentro dessas condições, aumentar a seletividade do meu processo. O que é isso? No processo de extração com fluido supercrítico, a gente tem a possibilidade de manipular condições de pressão e de temperatura de forma a favorecer a extração de uma ou outra classe de compostos, certo? Claro que tem ainda outros parâmetros, como vazão de solvente. Normalmente o solvente utilizado é o dióxido de carbono supercrítico, na condição supercrítica, né? Mas as condições de pressão e temperatura, elas favorecem muito essa questão da solubilidade. Então, a gente pode ter interesse em extrair óleos essenciais, daí eu uso pressões mais baixas. Se eu tenho interesse em extrair ceras, a gente vai utilizar pressões mais altas. E com esse processo aí de controlar a pressão e temperatura, a gente consegue uma seletividade maior do nosso processo, certo? Aqui a gente tem, só para finalizar já, alguns equipamentos, algumas fotos dos equipamentos de micro-ondas, CLE, água subcrítica e extração com fluido supercrítico também. Essa primeira imagem é de um micro-ondas, então a gente vê o recipiente onde a amostra é colocada. Nesse caso é uma amostra de hibisco, não é um resíduo agroindustrial, né, porque é o hibisco, aquele que a gente usa para fazer chá. Mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia de como que funciona, né? Então, olha o volume de solvente. O volume de solvente aí é aproximadamente 20 ml, que é colocado em contato com a matriz de extração, que nesse caso é uma matriz vegetal, né? A gente coloca no equipamento, tem o painel para regular a pressão máxima que vai ser alcançada, temperatura, o tempo de processo, deixa ali 10 minutinhos, e ao final você tem, na imagem da esquerda, o produto final. Qual que seria uma desvantagem desse processo, né? Porque nem tudo, não são só vantagens, né? A gente precisa de uma etapa posterior, por exemplo, para filtração desse sistema. Então, precisa separar minha matriz sólida do extrato que eu obtive e preciso ainda fazer uma etapa de recuperação do solvente, certo? Qual que é uma outra vantagem que eu já destaquei antes e eu gostaria de destacar agora de novo? Essas técnicas, se a gente emprega os solventes verdes, elas minimizam os resíduos, elas minimizam a periculosidade dos resíduos que a gente gera. Então, são resíduos mais limpos, digamos assim. E que podem ser, como eu já falei antes, utilizados outras vezes se a gente faz um processo de combinação de métodos de extração, no caso de uma abordagem de biorefinaria, certo? Na foto da direita, então, a gente tem PLE e o equipamento de água subcrítica. Esses dois equipamentos, eles foram construídos, eles não foram comprados prontos, certo? Consistem basicamente, não sei se vocês conseguem identificar muito bem na foto, mas consistem basicamente de uma coluna de extração, que é onde a gente vai colocar o material a ser extraído, o resíduo, vamos pensar lá na torta de noz pecan que eu dei, por exemplo, no início da nossa conversa. Através dessa coluna de extração, a gente vai passar o nosso solvente, seja ele etanol, seja água, ou uma mistura de etanol e água. E tem a recuperação do solvente ao final. O processo de PLE e o processo de extração com água subcrítica, eles podem acontecer de forma dinâmica ou de forma estática. O que seria isso? A gente vai ter uma passagem contínua de solvente através dessa coluna de extração, se a gente estiver no método contínuo, ou a gente vai encher a coluna com solvente, depois que ela já tiver com a matéria-prima a ser extraída, né? Deixa um determinado tempo, vamos ser 30 minutos, e após esses 30 minutos a gente abre uma válvula de saída e libera
esse solvente que ficou ali em contato com a matriz, que solubilizou os compostos ali presentes, certo? Na água subcrítica acontece da mesma forma, o que muda, então, seriam as condições de pressão e temperatura que a gente emprega. E, por último, a extração com o fluido supercrítico. Na foto da direita, a gente tem 2 unidades que também foram construídas, elas não são unidades compradas prontas, elas foram montadas em um determinado laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina, no laboratório de termodinâmica e extração supercrítica. Consiste, basicamente, de uma coluna através da qual passa um solvente. Então, vocês veem que os equipamentos, eles não são muito sofisticados ou muitas etapas envolvidas. Na verdade, a gente tem uma coluna, dentro dessa coluna a gente posiciona o nosso material a ser extraído e através dessa coluna passa o solvente. No caso da extração com fluido supercrítico, a gente tem, claro, controles de pressão, de temperatura para estabelecer as condições de extração específicas para o material que a gente quer, né? E, nesse caso, a extração com fluido supercrítico, a gente utiliza o dióxido de carbono. Eu falei anteriormente, a gente tem diferentes técnicas, porque a gente quer, muitas vezes, recuperar diferentes compostos, de diferentes classes de compostos que não é possível recuperar, por exemplo, só utilizando água, ou só utilizando etanol, ou só utilizando CO2. Então, a gente tem diferentes técnicas que empregam diferentes solventes e que nos permitem recuperar frações diferentes de uma mesma matéria-prima. Daí a importância de utilização dessa mesma matéria-prima no conceito da biorefinaria, por exemplo, né? A gente aproveita uma matéria-prima para retirar uma fração lipídica e eu posso aproveitar essa mesma matéria-prima que sobrou para retirar uma fração fenólica ou uma fração rica em compostos antioxidantes, utilizando um outro método e um outro tipo de solvente. Aqui, se para vocês terem uma ideia, em comparação com a escala laboratorial, né, a gente tem uma escala industrial, se não me engano, de 1.250 litros. Então, para extrações, claro que muito, muito maiores, mas que também utilizam CO2 como solvente de extração. Aqui, só para vocês terem uma ideia dos solventes, dos produtos que podem ser obtidos, né? Essa primeira foto, desculpa, representa uma extração fracionada por fluido supercrítico utilizando o CO2 como solvente. Por que ela é fracionada? Vocês lembram que eu falei que nessa técnica a gente pode aumentar a seletividade, pode alterar a seletividade do processo, alterando condições de pressão e temperatura. E é isso que é feito nesse sistema. Você tem uma primeira parte de extração com uma determinada condição de pressão e temperatura, um tipo de extrato é recuperado. Na sequência, você altera essas condições de pressão e temperatura e um outro tipo de extrato é recuperado e assim sucessivamente. E na foto direita, extratos de hibisco, que era o mesmo que estava lá na foto do micro-ondas que eu mostrei anteriormente, obtidos por extração com líquido pressurizado e extração em micro-ondas, ambos utilizando misturas de etanol e água. É importante salientar que todas essas técnicas que a gente citou aqui são técnicas mais modernas, têm sido utilizadas principalmente no meio acadêmico, em termos de pesquisa, mas tem empresas já no Brasil que têm empregado essas tecnologias, principalmente tecnologia supercrítica, para a recuperação de compostos bioativos e aplicação em processos industriais, principalmente voltados para farmácia e cosméticos. Então, é muito importante a gente sempre salientar que essas técnicas, elas são efetivas, já tem muitos estudos que salientam a importância de você utilizar técnicas modernas associadas a conceitos de química verde, né, que a gente chama de tecnologia verde, e, se possível, associadas a um processo de biorefinaria. Se a gente combina todas essas ideias com a ideia lá da economia circular, de reduzir ao máximo a formação, né, a geração de resíduos, a gente vai ter futuramente, claro, um ambiente muito mais sustentável, já que a gente precisa considerar sempre, né, que as nossas fontes naturais, elas não são inesgotáveis, elas não são eternas, e a gente precisa pensar sempre que em algum momento isso vai acabar, a gente precisa limitar ao máximo a geração desses resíduos e quando eles forem inevitáveis, tentar aproveitá-los da melhor forma possível. É isso, muito obrigada a todos, boa tarde, qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail.